Boa tarde aos nossos ouvintes internautas. Bem-vindos a mais um episódio do canal INAC, onde discutiremos os principais acontecimentos da semana com especialistas que trazem suas análises e perspectivas. Hoje temos uma pauta repleta de temas importantes e contamos com convidados ilustres, né? Aqui, junto comigo, nós temos o Gustavo Húngaro, advogado, professor, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre também, professor, presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP, controlador, ex-controlador geral do município, presidente da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo. Na realidade, o Gustavo seria assim o resumo do nosso trabalho aqui do Instituto Não Aceito Corrupção, né, Gustavo? Gustavo, boa tarde, um prazer Boa estar com tarde, você. uma alegria participar É, desse também, programa. a, também ao meu lado aqui a advogada Marta Geller, minha amiga, colega, parceira aí de vários programas de rádio, advogada, mestre também em direito previdenciário, advogada especializada em resolução de conflitos previdenciários, com ampla atuação nesses regimes. Como vai? Boa tarde, Marta. Também você tá com o microfone fechado, Marta. Desculpa, é um prazer estar aqui de É novo para a verdade. gente debater os temas mais importantes da semana, ao lado do professor Gustavo Unger, Laura Barros e Kátia Brembate. E coordenada, né, pelo maestro Miné, meu colega É e querido. verdade, é verdade. Comigo também a Laura Barros. Também hoje é um dia de controladores, né? Controladores e membros extremamente importantes aqui. A Laura também é ex-controladora geral do município de São Paulo, também professora e conselheira do INAC, é uma referência em compliance e transparência. Muito obrigado, Kátia. É um prazer aqui recebê-la e conhecê-la também, tá? Também comigo a Kátia Brimbati, jornalista, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e também nossa conselheira aqui do INAC. E nós vamos começar hoje com um tema bastante interessante, que eu acho que é absolutamente relevante, onde nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Que deveria ser uma data absolutamente comemorativa, né? Para celebrar conquistas e reforçar a luta por direitos, e está sendo marcada por casos preocupantes de violência e de discriminação. Um deles foi a agressão de uma oficial de justiça essa que foi agredida por um policial militar enquanto estava cumprindo um mandado, né? Um policial militar em Belo Horizonte, enquanto ela trabalhava. E outro episódio também absolutamente marcante se deu com a atriz Ingrid Guimarães, que relatou ter sido coagida a mudar de assento em voo por estar viajando sozinha e que levantou questionamentos a respeito do tratamento diferenciado dado às mulheres em certas situações. Porque ela ouviu o termo: olha, você foi escolhida porque você era uma mulher sozinha, né, na aeronave. Então, muito triste tudo isso quando nós deveríamos comemorar. A notícia feliz é que nós tivemos a nomeação da nova presidente do Superior Tribunal Militar, né? O que muito nos orgulha. Mas, de qualquer maneira, eu coloco aqui para a Laura já o primeiro questionamento, né, relacionado a esse tema, né? Como é que nós podemos avançar, Laura, na criação e implementação de políticas públicas para garantir uma maior segurança e respeito às mulheres, tanto no ambiente público como no ambiente privado? Nós temos nessas datas comemorativas, né, sempre inauguração de alguma delegacia da mulher,
sempre nós temos alguns atos que têm natureza política, mas a parte prática ela é bem pequena, né? Eu gostaria que, Laura, você contasse um pouquinho, nos falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, Miné, primeiro eu queria dar bom dia a todos, falar que é um prazer registrar minha alegria de estar aqui, ainda mais ladeada por essas pessoas que eu tanto admiro, que eu acompanho, que realmente têm uma carreira aí que muito contribuem para a manutenção da nossa democracia ou para a construção dela, enfim, para a nossa defesa aí da sociedade. Realmente, Miné, esse é um ponto que, infelizmente, o tempo passa, os anos vão passando e continua como sendo uma questão muito sensível, né? A questão da mulher, da inserção da mulher, do tratamento igualitário pelo qual a gente tanto luta. Causa uma certa perplexidade, né? Que em 2025 estejamos discutindo esse tipo de coisa. Você muito bem ilustrou aí as questões. Eu gostaria de alinhar mais um exemplo que a gente viu ontem, numa declaração do presidente Lula, em que ele apresentou lá a ministra Gleisi como uma mulher bonita, né? Como se fosse algo muito natural. Os homens são sempre inteligentes e competentes, e as mulheres, ainda mais as insinuações ali que vieram que vai facilitar a interlocução institucional do governo, então ela tem que ser bonita. Isso demonstra como está arraigado na nossa sociedade, né? E é um desafio enorme que a gente tem aí pela frente, mas eu acho que a gente tem que pensar basicamente em dois pilares fundamentais. Primeiro, a educação. A gente precisa levar esse tipo de discussão para as escolas, levar para as redes sociais, mobilizar as pessoas, não deixar o assunto morrer, não deixar que a gente só aborde essa questão no mês de março, né, no mês das mulheres. E mais importante que isso, a gente precisa contar com as mulheres nos lugares de decisão, nas posições de poder. Né, o que a gente infelizmente tem muito pouco, né? A gente tem aí, só para dar um exemplo, a gente tem, segundo o censo de 2022, 50,5% da população brasileira constituída por mulheres. Por outro lado, a gente só tem 18% do Congresso Nacional composto por mulheres, e no nível dos legislativos subnacionais, esse número cai para 16%. Ou seja, é muito pouca representatividade. E por óbvio, quando a gente tem pouca representatividade, os homens não vão ficar lá debatendo normas ou regras ou leis favoráveis às mulheres, né? Isso aí é uma questão até humana, além de todo o machismo já inerente de que falávamos. Então, eu acho que esse é um caminho muito importante. A gente vê alguns ensaios nesse sentido, a gente tem as cotas eleitorais, né? Mas essas mesmas cotas eleitorais, logo ali adiante, o mesmo Congresso vai lá e fala: olha, quem não observou, tudo bem, vamos aprovar aqui uma anistia e a gente esquece esse assunto, vamos deixar para uma próxima eleição. Então, infelizmente, né, o que me parece é que muitas vezes a gente dá um passo à frente e três atrás, né? Importante o posicionamento das instituições nesse sentido, importante que o legislativo se sensibilize, importante que o executivo promova políticas de inclusão, de integridade, e o judiciário. Gostaria de lembrar que a lei de igualdade salarial, que está aí para ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, existem duas ADINs questionando a sua constitucionalidade. Por quê? Porque supostamente a divulgação dos salários de homens e mulheres, né, para que se possa fazer esse parâmetro e eventualmente até punir alguma empresa que não observe a paridade ou a igualdade estabelecida, inclusive na Constituição Federal, como se isso fosse algo ofensivo à estratégia de mercado, ou que pudesse expor essas empresas a um dano moral eventualmente. Olha a subversão que a gente vê nessas teses, né? Então, eu acho que é isso. Resumindo muito, a gente tem que pensar em educação e a gente tem que pensar nos caminhos institucionais. Enquanto as mulheres não estiverem representadas nos locais de poder, nos lugares de fala, infelizmente a gente vai continuar nesse vai e não vai. O pessoal vai lá, faz algo bastante populista, aparece na mídia, aparece nas redes sociais, e na hora da gente ver os resultados, a gente vê efetividade, infelizmente, próxima a zero. Verdade, Laura. Eu vou perguntar agora para a Kátia, ainda dentro do mesmo tema, né? Como é que funciona, né, o papel da mulher quando exerce uma função de fiscalização, uma função de expressão? Depois eu vou querer uma réplica do Gustavo, que já enfrentou também uma série de problemas relacionados a isso, né? Pressões de todo tipo, de toda espécie, né, Kátia? Como é que funciona quando você tem a missão de não apenas investigar situações envolvendo desvios de conduta, desvios de função, e, ao mesmo tempo, existe o respeito necessário
para que se possa cumprir essa atribuição tão relevante? Então, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Acho que é um assunto muito relevante, né? É, e as pessoas banalizam, né? Naturalizam essa disparidade que não pode ser naturalizada, né? Eu sou uma pessoa como qualquer outra portanto, eu tenho acesso aos mesmos direitos, né? Inclusive os direitos profissionais. Então, quando a gente pensa no jornalismo, a gente pensa o seguinte: o jornalismo investigativo ele já costuma ser desconfortável naturalmente, né? Porque costuma ser aquele jornalismo que questiona, que coloca o dedo na ferida, que, né, em vários momentos revela coisas que as pessoas não gostariam que fosse revelado. Então, já é uma questão de desconforto, teoricamente, parte intrínseca da atividade, né? Aí você imagina numa situação de poder, por exemplo, um ministro, né, um prefeito, um vereador, quando é questionado por uma mulher, né? O que acontece é que muitas vezes a resposta é muito diferente da resposta que é dada para um homem. Já gera desconforto se for um homem e um homem, né? Mas numa situação homem e mulher gera mais desconforto e normalmente mais questionamentos, né? Do tipo, você não sabe o que você está falando, você não entende desse assunto, né? A parte boa, eu concordo com a Laura, né? 2025 aí a gente ainda falando disso, mas a parte boa, assim, eu comecei a fazer jornalismo há mais de 20 anos. E naquela época era muito mais difícil do que é hoje, né? Eu chegava a entrevistar um secretário estadual, um secretário municipal, o questionamento, né, sobre o meu nível de conhecimento era muito maior, né, do que hoje em dia. Inclusive alguns tipos de respostas inadequadas, comentários sobre a minha aparência, ou comentários sobre se eu sou casada ou não sou casada, isso não vem ao caso, não se pergunta para um homem jornalista isso, né? Então, a boa notícia é que melhorou, né? Melhorou nos 20 anos, ainda não resolvemos todos os problemas, mas melhorou. E na Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a gente tem alguns monitores desse tipo de agressão, porque existem as agressões físicas, existem as agressões digitais, as agressões judiciais e existem as agressões verbais, né? Ou mesmo a questão do desrespeito. E a gente monitora essa quantidade e a gente percebe muito claramente que há mais casos envolvendo mulheres e principalmente mais casos envolvendo mulheres pretas, né? Então, os marcadores sociais aparecem muito claramente nessa questão de ataques à imprensa. Verdade, Kátia. Deixa eu voltar um pouquinho para a Laura. Laura, você já sofreu algum tipo de preconceito no ato das suas investigações, no ato do seu trabalho, de controladora, né? Você já sofreu algum tipo de resistência, Sem dúvida. ou você teve, ou você, como é que você lidou com esse tipo de coisa? Se você teve alguma Sem dificuldade dúvida, tive. relacionada a isso? E digo mais, né? Eu faço aqui um desafio. Se qualquer mulher que esteja aqui nos ouvindo ou nos assistindo, se houver uma que não tiver passado por isso, no ambiente corporativo, no ambiente político é complicado nesse sentido. Eu gostaria que se manifestasse, mas olha, comigo nunca aconteceu. Eu acho muito difícil, porque infelizmente é uma coisa cultural, né? É muito desafiador. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que saiu agora esse ano, que é chamada justamente As Piores Cidades para Ser Mulher. Nenhuma cidade brasileira saiu no nível ruim ou péssimo. A única capital brasileira que estava no nível médio ali era Brasília. Ou seja, é sempre muito difícil ser mulher, é sempre uma carga muito maior de desafio. E claro, quando você está numa atividade de controle, né, que igualmente, como bem colocou a Kátia, é uma atividade que já chama por si uma antipatia, uma resistência. Quando isso é exercido por uma mulher, é evidente que isso aí traz muitos outros embaraços, né?
O que a gente tem que fazer é manter a calma, manter o equilíbrio e a profissionalidade, o racional, né? É não tentar levar para o pessoal. Mas é muito difícil, é muito desafiador, porque inclusive as resistências colocadas são muito mais sérias. E as resistências, eu lembro aqui, não devem ser a minha pessoa. É uma resistência institucional no final das contas, porque são ordens institucionais ou determinações institucionais que deixam de ser cumpridas. Né? Então, realmente, a gente precisa de muita consciência e muito suporte para essas mulheres, para que elas não se sintam sozinhas quando estão aí nessa situação de assédio, ou de opressão, ou de preconceito, para que elas tenham com quem contar e que essa resposta seja efetiva. Não adianta criar um canal de denúncia, um canal de apoio e aquilo ficar por isso mesmo. Tem que ser algo efetivo, com uma equipe especializada que saiba realmente tratar aquelas situações. Mas, mais uma vez, eu faço aqui um apelo para que, se alguma mulher nunca passou por isso, que nos avise aqui, porque realmente eu desconheço, infelizmente. Verdade. Gustavo, eu tenho certeza absoluta que você nunca passou por um problema parecido, porque você sempre foi muito bem assessorado. Eu tive até a oportunidade de trabalhar com a Andrea, que foi sua assessora, seu braço direito aí no município. Então, na realidade, você sempre se cercou de gente muito competente, independente de gênero, né? Mas como é que você vê todos esses problemas relacionados a essa falta de avanços, né? Quando nós comemoramos um Dia Internacional, onde nós deveríamos ter um pouco mais de igualdade, muito mais respeito. Como é que você vê tudo isso? Acho, primeiro, muito importante este tema estar reverberando aqui nesse programa, né? Porque, como a Laura e a Kátia muito bem apontaram, é preciso uma mudança cultural para superar esse machismo historicamente arraigado, assim como, né, você mencionou também a questão racial, né? Nós também convivemos com um racismo estrutural que precisa ser superado. Então, as ações afirmativas, e colocar mesmo essa questão em pauta, né, eu acho que é fundamental, para além dos instrumentos necessários, das políticas públicas ligadas a essa agenda, também chamar a atenção das pessoas, para que elas percebam, né, como a nossa formação está impregnada por esses vícios. Nós precisamos ter primeiro consciência para depois fazer essa transformação, né, para atingir um outro patamar de convivência com parâmetros efetivos, né, de equidade. Então, acho muito importante esse tema estar aqui em pauta, né, com pessoas tão qualificadas para tratá-lo. Eu tenho procurado fazer a minha parte também, né, valorizando muito as mulheres, as pessoas negras, junto às minhas equipes de trabalho, nas oportunidades, né, que tenho. É, Participei também, né, no campo da advocacia, da histórica eleição, né, da primeira presidente da OAB de São Paulo, depois de mais de 90 anos, finalmente tivemos uma mulher para nos presidir e foi uma gestão excelente, né, da Patrícia Vanzolini, que acaba de se concluir. Então, fico muito satisfeito com isso. Agora, no âmbito da OAB, a importância de passarmos a ter eleição para a OAB Nacional, para com isso oxigenarmos, fortalecermos a nossa instituição e passarmos a ter também uma presença feminina na OAB Nacional, que ainda não teve essa experiência, né, de ser dirigida por uma advogada, e hoje as advogadas, elas são maioria também na base da profissão e precisam estar representadas na cúpula, né, da própria ordem, como nos tribunais, ministérios públicos, defensorias, em que o déficit é ainda maior de representatividade. Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo nunca teve uma desembargadora na presidência, nem na corregedoria, nem na vice-presidência, nem nas presidências das sessões. Né? Então, é preciso mudar, assim como o Ministério Público ainda não teve uma procuradora-geral de justiça, precisa ter, né? Então, essa agenda é fundamental. Sobre os papéis na área do controle da administração pública, né, além do que eu imagino seja um desafio adicional, né, para as mulheres que desempenham essas funções, eu quero aqui, aproveitando, Minéria, né, que você me pediu que comentasse também sobre resistências, pressões, eventualmente até retaliações, né, que a ação fiscalizatória, investigativa, de buscar zelar pela integridade pública, muitas vezes acarreta. Né? Eu me lembrei quando você fez esse chamado, né, o compartilhamento aqui, de duas situações que eu vivenciei, que expressam, né,
que exemplificam esse tipo de situação. Uma delas é no âmbito estadual, né, quando um deputado estadual bastante relevante, à época, era um dos líderes, né, de bancadas na Assembleia Legislativa, ele foi à tribuna para dizer que eu, que era à época o corregedor-geral da administração estadual, havia me transformado no perseguidor geral, porque ele estava tendo os indicados por ele perseguidos por mim, né, pelo fato de que numa Secretaria de Estado houve uma ação fiscalizatória absolutamente técnica, né, e bem fundamentada, a detecção, né, de desvio de recursos públicos e a imputação de responsabilidade a quem deu causa àquela situação gravíssima, né, e, por consequência, o governador do estado exonerou os agentes políticos relacionados com aquela situação, que são de livre escolha, né, demissíveis ad nutum, e assim se providenciou. E esse parlamentar, então, como era vamos dizer assim, o padrinho político, né, daquela secretaria, se sentiu perseguido, né? Então, esse foi um exemplo, né, do patrimonialismo, dessa ideia que ainda está presente na nossa política, né, de algumas pessoas que se sentem donas de nacos do Estado, né? Então, isso é muito preocupante. E por isso a importância da vigilância da sociedade, do acompanhamento, o papel da imprensa. Eu quero aqui cumprimentar a Abrage, todos os profissionais que fazem, né, no jornalismo investigativo algo essencial, né, em diversas situações também da minha vida profissional. Eu pude constatar que foi graças a reportagens bem feitas que apurações muito relevantes aconteceram, né? Então, a estrutura administrativa e mesmo, né, os órgãos fiscalizatórios de investigação, do controle interno, do controle externo, eles muitas vezes têm condições de atuação, mas não têm capacidade para acompanhar tudo o que esteja acontecendo, né? E quando surge uma questão relevante, bem fundamentada, muitas vezes a oportunidade para uma atuação efetiva, ou mesmo uma provocação, um chamado, né, ao cumprimento do dever, né, em fazer a apuração e a responsabilização. Então, o jornalismo investigativo é fundamental nessa agenda, assim como o funcionamento, né, dos órgãos de Estado permanentes. A doutora Laura Barros, como procuradora municipal, sabe e vivencia essa importância também, né, das instituições permanentes que garantem essa integridade, como é o papel do Ministério Público Estadual, é essencial, né? E a segunda, eu falei que mencionaria um segundo exemplo concreto, né, e aí já concluo aqui a minha participação nesse momento, no âmbito municipal, né, quando, na controladoria do município, nós instauramos, então, um processo de responsabilização com base na lei anticorrupção em face de todas as empreiteiras envolvidas na Lava Jato, porque elas estavam com, muitas delas, inclusive, tinham já confessado, né, e havia um conjunto probatório muito extenso das ilicitudes praticadas aqui na capital. Então, elas precisariam ressarcir o erário municipal lesado e serem multadas nos termos da legislação aplicável. Então, quando eu instaurei, né, todos esses processos de responsabilização, em paralelo com outras ações apuratórias, investigativas, né, do controle interno municipal que estavam em andamento, uma delas a detecção da máfia das creches, né, então várias entidades gestoras de creches estavam desviando recursos públicos para outras finalidades escusas, né, então houve também uma deixando de contribuir com a previdência dos seus colaboradores. Olha que situação gravíssima, né, que aconteceu aqui na nossa maior cidade brasileira, né? Então, nós estávamos com várias frentes relevantes, eu estou mencionando essas duas, mas tinha também a punição das empresas que causaram escândalo no Teatro Municipal, né, com desvio de verbas públicas também, e outras situações em andamento. Houve uma retaliação da Câmara Municipal, né, que aprovou um chamado jabuti, né, para tentar ceifar essa capacidade da Controladoria Geral do município. É claro que aquele dispositivo ilegal que foi inserido num projeto de lei encaminhado pelo prefeito foi em seguida julgado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, né, foi objeto, então, de uma ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça e não prosperou, felizmente. Mas houve, efetivamente, né, uma reação organizada, né, para tentar frear a ação que estava acontecendo no âmbito da controladoria, né, de mero cumprimento da legislação, né, de regência.
Então, por isso eu chamo a atenção, né, para a importância, né, de a sociedade acompanhar essas situações, para dar respaldo, né, à atuação e tentar inibir esse tipo de reação dos representantes políticos, porque, na minha percepção, só há essa retaliação pública, explícita, né, por exemplo, nesses dois exemplos que eu dei, no âmbito parlamentar, porque esses representantes da população se sentem à vontade para isso. Eles acham que a reeleição deles não fica comprometida, ainda que eles estejam combatendo, né, uma ação a favor da integridade. Né? Nós estamos em situações, né, de mero cumprimento do dever legal e essas reações puderam acontecer. Eu acredito que seria diferente, né, se houvesse uma percepção geral de que a sociedade não aceita esse tipo de comportamento e não se quer ver representar por pessoas, né, por parlamentares que não estejam comprometidos, né, com a agenda da transparência, com a agenda da integridade. Verdade, Gustavo. E ainda dando continuidade a essa ideia, né, nós entendemos que corrupção não tem gênero, né? Na realidade, dentro do que nós chamamos de vulnerável, cada vez menos, né? A figura da mulher cada vez mais forte, ela é importante na sociedade, e hoje esses grandes exemplos serão as nossas futuras mães, que vão criar, eventualmente, homens, e homens também criarão filhos mais fortes, mais íntegros e possivelmente mais respeitosos. Mas dentro dessa ideia, Marta, eu sei que existe ainda muita desigualdade de gênero, né, no ambiente profissional. Isso é quase uma continuidade do tema anterior, né? E um caso recente mostrou que uma trabalhadora foi desprezada e isolada em seu emprego simplesmente por ser mulher, o que resultou em uma indenização por danos morais, né? Que nós chamaríamos de assédio moral. Esse caso levanta questões sobre assédio e a necessidade de fortalecer a equidade de gênero no mercado de trabalho, que começa pelo aspecto salarial, né? Hoje, inexplicável que uma mulher com mesmas responsabilidades receba uma remuneração menor. Esse problema ele não é só nacional, ele é internacional. Nós ainda temos muito desrespeito em relação a isso. Eu gostaria que, Marta, que você dissesse como é que nós podemos proteger essas mulheres contra a discriminação no trabalho e garantir um ambiente mais igualitário, independente do que a legislação já estabelece, mas principalmente como é que nós podemos formar cidadãos mais responsáveis relacionados a esse tema e que vão respeitar essa equidade tão importante para a sociedade. Então, Miné, a professora Laura, ela bem colocou aqui a questão da educação, né? Você mesmo falou, não, as mulheres são muito importantes e elas são fundamentais e já estão em todos os lugares, mas, mas são 18% só na política, né? Enfim, e aí você vê, quando tem uma lei que diz que o salário da mulher tem que ser igual ao do homem, ela é questionada e levada à sua constitucionalidade à Corte Suprema. Assim como aconteceu, vamos lembrar aqui, com a lei de cotas, a lei que permite que as pessoas pobres tenham acesso à universidade, mulheres e homens de classes menos favorecidas, que vêm de escola pública, portanto, com mais dificuldade. Antigamente, quando eu estudei na escola da aplicação da USP, uma escola pública, era uma das melhores escolas da época. A gente sabe que isso foi se invertendo e a faculdade, as escolas privadas, elas conseguem colocar mais as pessoas dentro das universidades do que as escolas públicas. Então, o que aconteceu? Foi necessário fazer uma lei de cotas para permitir que essas pessoas tivessem a mesmo acesso
que as outras que tinham possibilidade de ter uma educação melhor para que elas também ingressassem na universidade. E isso a gente já vê um número bom, né, de pessoas tendo acesso às universidades públicas. E graças à lei de cotas, que ela é de 2012, e ela também foi submetida à constitucionalidade. Ah, aí sim foi dito que não, porque as pessoas, a nossa sociedade, que é quem está ali fazendo as leis, se viu, fez a lei por uma pressão, mas ao mesmo tempo quem queria estar lá na universidade pública foi contra, e aí se uniu para poder combater esse acesso, né? Porque eu quero que meu filho, que saiu da escola privada, entre na universidade e vai concorrer com essas pessoas. Como assim? Isso a gente ouvia, né? E a mesma coisa a gente ouve agora. Então, por que que nós vamos abrir os nossos salários, nós homens? Porque, evidentemente, ganham muito mais do que as mulheres, né? E essa lei, com certeza, será declarada constitucional, assim esperamos, né? Que a Corte Suprema diga que é pela sua constitucionalidade e que a gente possa ter acesso para que as mulheres possam ganhar a mesma coisa que os homens, sendo que quando ocupem o mesmo cargo, né? Aí tem a questão do tempo de cargo, enfim, tem a carreira, tudo isso é avaliado numa ação trabalhista, por exemplo, né? Que a gente aqui vai falar sobre essa questão que foi julgada agora pelo TRT e, e que eu sugeri aqui como tema, Miné, porque achei importante exatamente pelo Dia Internacional da Mulher, tá? Que nós comemoramos agora. E eu tenho um blog no Estadão e todo ano eu escrevo no Dia Internacional da Mulher. E eu falo assim, nossa, como eu sou repetitiva, né? Porque nada muda, né? Nada muda, é sempre a mesma coisa, os mesmos preconceitos, as mesmas dificuldades. Então, a gente tem também, ó, eu queria lembrar aqui, porque a Kátia também trouxe a questão da desigualdade entre as mulheres, e as mulheres pretas são as que mais sofrem, né? Além de serem mulheres, são pretas. Então, imagina só, a emenda constitucional 72, que trouxe as domésticas, passaram a ter uma regulamentação, porque na minha área previdenciária, as mulheres mais pobres e que foram empregadas domésticas, elas não conseguiam se aposentar e ainda não conseguem, né? Porque agora piorou, porque depois da pandemia, depois da reforma trabalhista, todas viraram MEI, né? A MEI, que agora estão tudo irregular, suspenderam o PIX, porque é fácil, abre MEI, aí não dá nota, não recolhe, porque não sabe, não tem a formação para isso, né? Elas saíram da regulamentação CLT, porque também os empregadores se viram assim prejudicadíssimos, porque imagina que eu vou pagar 8% do salário da pessoa que faz comida para mim, cuida do meu filho, lava minha roupa, passa minha roupa. Não, vou contratar duas que aí eu não tenho que registrar, não tenho que fazer nada disso para elas. Então, é essa sociedade que a gente vive, né? Então, por isso, a desigualdade de gênero é tão sentida e nas classes menos favorecidas ainda mais, né? E é recente também. Também, na mesma época da lei de cotas, veio a lei que possibilitou essa questão das domésticas terem uma jornada de trabalho, terem fundo de garantia, terem seguro-desemprego, né? Então, elas teve esse olhar mais cuidadoso para elas. São mulheres e muitas, por muito tempo, trabalhando nessa condição que e vão se aposentar lá com 60 e tantos anos, quando tiverem os 15 anos de contribuição, se conseguirem comprovar essa atividade e as contribuições recolhidas. Então, é uma lástima. Quero deixar aqui registrado isso, antes de entrar, queria deixar, né, registrado antes de entrar nessa questão que a gente trouxe aqui, que você falou, o seguinte, esse caso era uma pessoa que trabalhava como auxiliar de cozinha, quer dizer, uma pessoa que não teve o estudo que a lei de cotas hoje permite que as pessoas possam ter, né, acesso à educação melhor para poder estar num emprego melhor, uma melhor remuneração, uma mulher que se dedicava ali ao trabalho dela e que o chefe era um homem que sempre falava que ela não prestava porque era mulher, que não fazia o trabalho direito porque ela era mulher,
E aí, quando esse chefe se afastou do trabalho por um motivo de doença, um motivo pessoal, a pessoa que estava no lugar, que ficou no lugar desse chefe dela, percebeu que ela merecia uma promoção, né? E deu uma promoção para ela. Ela mudou de cargo, de remuneração. Quando ele retornou do trabalho, o que que ele fez? Ele ficou surpreso, ficou bravo que eles fizeram uma promoção para ela naquele momento em que ele não estava, e aí a destratou verbalmente, enfim. Isso tudo foi comprovado, ela não conseguiu, porque quando a pessoa sofre uma situação dessas, ela acaba tendo, às vezes, e muitas vezes, e a gente tem muitos casos aqui, e a gente vê nos jornais, que isso causa problemas psiquiátricos mesmo. A pessoa fica, hoje tem um nome em inglês que chama burnout, a pessoa fica com um trauma psíquico tão grande que ela não consegue nem passar na frente do trabalho, né? Ah, ali eu ia naquele caminho que eu fazia para o meu trabalho, não consigo mais. Preciso tomar medicação, preciso tudo por quê? Porque sofreu esse tipo de, no caso, era por causa do gênero, né? Porque ela era mulher. E aí, esse processo, que é de 2024, ele foi julgado procedente e foram condenados a pagar uma indenização de dano moral de R$ 7.000. Aí você vai falar, nossa, mas R$ 7.000, só isso de dano moral? Então, o dano moral, ele é quantificado, como que ele é de livre fixação pelo juiz, né? O juiz vai levar em conta o quê? O salário da pessoa e o grau de lesão causada, né? E isso é muito subjetivo também, porque é o julgador que vai fazer essa quantificação e vai, né, condenar a outra parte a pagar, que no caso é a empresa. Porque aí a gente tem o que é a responsabilidade civil da empresa, que é aquela culpa em eligendo, né? Existe a culpa em vigilante e a culpa em eligendo. No caso, a empresa escolheu mal aquela pessoa que iria fiscalizar o trabalho de outras. Olha a importância disso, né? Então, é a responsabilidade civil. A empresa, então, vai responder civilmente, vai pagar essa indenização, que pode ser material também, viu, Miné? Porque se a pessoa teve que tomar medicação, se ela teve gastos em função desse dano que foi causado a ela, isso tudo pode ser solicitado numa ação judicial, por exemplo, né? Então, é um precedente aqui, ainda cabe recurso, né? Para o Tribunal Superior, então vamos ver se essa decisão se mantém. E o interessante também dessa decisão é que o fundamento do julgador se baseou, olha só, a gente precisa ter um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O Conselho Nacional de Justiça fez esse protocolo em 2021. Por quê? Exatamente porque é subjetivo. A pessoa que vai julgar, ela também tem arraigado nela Sim. preconceito, né? Como tem o racismo estrutural, tem o racismo estrutural em função do gênero, né? Então, essas eram as minhas considerações aí a respeito do tema. E com relação à experiência pessoal, que você perguntou para a Laura, queria colocar aqui que eu sofri uma vez, eu fui convidada, quer dizer, eu fui substituir um professor livre-docente da PUC num evento, num simpósio de Direito Previdenciário e do Trabalho, e que foi realizado no Centro de Convenções Rebouças, naquele auditório onde foi noticiada a morte do Tancredo Neves, né? Era um auditório lotado, e eu fui lá, cheguei, sentei naquela mesa, só homens e eu. E aí o organizador do evento, ao abrir os trabalhos, ele me apresentou, substituindo o professor, blá, 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 dizendo que eu estaria ali também para embelezar a mesa, o painel, né? É muito bom. Então, isso me marcou, evidentemente. Então, eu sofri essa logo, eu era muito jovem também, eu estava na universidade também, trabalhando bastante, com capacidade de estar ali, senão não estaria, né? Mas isso me marcou. E algumas vezes em audiência também, audiência de família, sabe? Juiz, eu representando uma das partes, mas o homem, né? Não a mulher. E o juiz, em vez de falar, se dirigir a mim, se dirigia diretamente ao meu cliente. Eu falei, que é isso? Como assim, né? Eu estou aqui presente, né? Então, assim, coisas que a gente passa, né? E isso também me marcou.
sim, todas as mulheres passaram, é o que a doutora Laura falou, não existe ninguém que não passou, mulher, em qualquer situação, ou profissional, ou em outras situações sociais, que não sofreram algum tipo de preconceito em função do gênero, né? Verdade, Marta. Eu vou, assim, rapidamente fazer mais uma perguntinha para a Laura e para o Gustavo. Na realidade, vocês já enfrentaram, de alguma maneira, alguma situação de processo administrativo contra servidor por assédio de gênero, né? E se isso aconteceu, qual foi a tramitação regular disso? O que que acabou acontecendo? Eu primeiro queria ouvir a Laura e depois o Gustavo. Não sei se vocês têm algum exemplo, pelo menos genérico, para contar. Bom, menina, no meu caso, eu acho que tá fácil, porque atualmente eu estou justamente no departamento da Procuradoria que trata dos procedimentos disciplinares, né? Certo. Então, infelizmente, a maioria, assim, a avassaladora dos processos que a gente tem relação com assédio sexual, né? Por vezes envolvendo crianças, né? O que é uma coisa gravíssima, imagina, né? Tem que ter muito estômago. Agora, tem muita. É o que a gente vê transparecer nessas hipóteses de assédio, seja sexual, seja moral, é que tem a questão do gênero, assim, é inerente, é absolutamente evidente que foi o que direcionou. E uma coisa que me incomoda demais é que, invariavelmente, durante os interrogatórios, durante os depoimentos, a primeira pergunta do advogado, normalmente homem, da parte contrária, para a vítima. A senhora é casada? Que roupa a senhora estava usando? Sempre paira alguma questão de que, você deu causa, teve algum tipo de provocação, como se a mulher tivesse obrigada a estar lá, né, de uma forma completamente impossível de provocar qualquer sentimento em ninguém. Então, essa transferência da culpa, essa dupla vitimização, na verdade, é algo muito comum e cotidiano, infelizmente, na administração pública. Tem outro lado também, né? Há pessoas que se utilizam desse tipo de expediente para punir para ter algum tipo de revanchismo com relação a algum homem, algum professor, alguém que lhe colocou ali numa situação ruim. Mas essa é absolutamente excepcional. A regra, o que a gente vê é a questão do gênero, a questão do homem se sentindo numa posição como se tivesse o direito de desrespeitar, de deixar de reconhecer o trabalho, de não dar atenção, de deixar sempre em segundo plano nas escalas, nas férias. Então, essa diferença de tratamento, infelizmente, ainda é bastante comum. Não obstante, eu registro aqui na Prefeitura de São Paulo, há já muitos programas nesse sentido, há muita instrução, tem cursos da própria controladoria que a gente acompanha, a Secretaria de Gestão faz muitos esforços, mas a gente vê que, principalmente com relação às gerações mais antigas, isso aí realmente está muito, muito intrínseco nas pessoas. A gente precisa desconstruir esses valores e esses padrões. Verdade. Gustavo, alguma referência aí, alguma coisa lá da época da controladoria do município, ou mesmo da Corregedoria Geral do Estado? Sim, também tive essa mesma experiência que a doutora Laura acaba de relatar, né, com muita propriedade e pela função atual também que ela desempenha, compartilhando conosco a gravidade dessa situação dos assédios, né, tanto assédio sexual como assédio moral, vitimizando principalmente as mulheres, né. Na minha experiência, no campo apuratório, né, dentro da administração pública, também foi possível constatar isso, né, que essas ocorrências elas têm por vítima em geral a mulher, né, e pelo fato de ser mulher. Então é algo que precisa realmente ser exposto, né, quem adota esse tipo de atitude ser responsabilizado e o trabalho de conscientização, né, de educação, de mudança efetivamente dessa cultura. E a pitada de, eu diria, otimismo realista, né, que eu gostaria de compartilhar aqui, o Miné lembrou bem da Andréa Mustafa, que já trabalhamos juntos, e ela foi a primeira presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? Então eu Verdade, tive verdade. essa Lembrar. alegria também de quando estava no século passado, né, no meu tempo de graduação na São Francisco, ter participado de um grupo político que, como primeira chapa nossa, nós tentamos que houvesse já a primeira presidente do 11 de agosto
no ano de 95, né? Então, nós apresentamos uma candidata, Neucina Tropardi, que naquele momento, então, a chapa não foi a vitoriosa. Aí, no ano seguinte, eu fui o candidato, me elegi, e aí, em seguida, né, nós conseguimos, para a gestão de 98, então, terminando, né, aquele século, com uma estudante presidindo o 11 de agosto, foi Andréa Mustafa. E depois dela, hoje nós temos uma situação em que é normal, né, a representação estudantil se dar por mulheres, felizmente, né? Então, na minha percepção, houve uma mudança cultural no ambiente estudantil, né? A atual presidente do 11 de agosto é mulher, né? A atual, acho que presidente da UNE também é mulher, da OEE também. Então, nós temos um movimento estudantil com uma vivência de igualdade de gêneros muito salutar, né? Na UAB, eu mencionei também, né, a eleição da Patrícia Vanzolini, mas, além disso, nós tivemos uma mudança nas regras para as indicações dos futuros desembargadores. Então, algo muito importante, né? Hoje, a cada 5, né, desembargadores, um é revezado entre Ministério Público e advocacia como origem, né, daquele profissional do direito para passar a desempenhar a função judicante de âmbito superior, né, no Tribunal de Justiça do Estado. E a advocacia, então, passou a ter a seguinte regra: hoje, na composição da lista sêxtupla, é obrigatória a paridade de gênero e é também obrigatória a representatividade racial, né? Então, dos 6 candidatos, né, 2 pessoas são negras e 3 pessoas são mulheres, né? Então, é um avanço muito importante. E as últimas nomeações, então, né, pelo quinto constitucional da advocacia acabaram por recair majoritariamente sobre mulheres, né, advogadas que passaram a ter esse papel de desempenharem agora a função de desembargadoras, de decidirem os casos julgando no Tribunal de Justiça. E a mudança que isso acarretou no próprio tribunal também é expressiva. Mudou-se a regra de provimento na carreira, né? Então, hoje, a promoção interna, né, do próprio tribunal, ela passou a ter um necessário revezamento, né, no concurso interno de promoção dos juízes a desembargadores. Se numa vez é promovido um homem, na vez seguinte precisa ser uma mulher, né? Então, isso garante a equidade de gênero para o futuro, né? E aí, naturalmente, logo isso se refletirá na composição dos cargos de cúpula, né? Então, uma mudança estrutural relevante, né, para garantir essa necessária equidade. Quero fazer aqui esse ponto também, né, dentro desse registro com um otimismo realista. Muito bom, Gustavo. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu agora, 60 anos depois, 62 anos depois do Estatuto da Mulher Casada, que Verdade. permitia, né, que a mulher tinha que ter autorização do marido ou do pai para trabalhar ou para exercer qualquer. Verdade. Olha só, 60 anos depois, então nós temos o tribunal querendo fazer essa igualdade de gênero, e assim vai, quer dizer, tudo muito recente, né? A gente fala Verdade. 60 anos, tudo muito recente. E a educação, o papel da lei de cotas fundamental para que as mulheres, então, surjam aí ocupando cargos importantes, fazendo a diferença. E ainda assim, né, Miné, a gente teve recentemente uma ministra que disse que mulheres vestem rosa e homens vestem azul, né? Verdade. Infelizmente, às Infelizmente. vezes tem da própria mulher uma pérola dessa, né? Verdade. Infelizmente, né? Kátia, eu vou aproveitar que você está com a gente e nós tivemos assim várias notícias envolvendo escândalos sobre as emendas parlamentares, instabilidade política, então. E aí, mas antes de passar para você a palavra, eu queria lembrar até que, com uma sugestão para os nossos ouvintes internautas, uma peça de teatro da Débora Falabella, a peça Prima Facie, muito interessante, falando sobre a questão a questão envolvendo violência. E essa amizade de vocês? A violência, que é algo assim absolutamente relevante. É, então eu faço um convite a todos os nossos internautas, nossos ouvintes, que quando essa peça retornar, que assim eles aproveitem. Mas o STF formou maioria para tornar réus deputados do PL
por desvios de emendas parlamentares. Essa discussão ganhou força após a Abrage protocolar uma ação para questionar a legalidade das chamadas emendas PIX do Congresso Nacional, que dificultaram o rastreamento dos recursos públicos. E, além desse escândalo, né, nós tivemos mais um que veio à tona, onde o Ministério da Defesa publicou um link para um canal que fazia apologia ao golpe de Estado, né? O caso reacendeu debates sobre a relação entre as Forças Armadas e a política no Brasil, e, paralelamente, na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve alegação que a Procuradoria-Geral da República ela estaria dificultando o acesso às provas e gerando mais tensões no cenário. Kátia, quais os riscos desse modelo de distribuição de verbas e como a transparência pode ser fortalecida para evitar esse tipo de corrupção? E, além disso, como os recentes episódios envolvendo o Ministério da Defesa e a defesa do ex-presidente Bolsonaro impactaram o cenário político, né? Nós tivemos esse tipo de situação bastante marcante. Eu vou emendar mais uma notícia bastante interessante com o internacional, porque nós tivemos a prisão do ex-presidente das Filipinas e que foi graças a uma atuação determinante de uma jornalista investigativa, tá? Então, eu queria que você, com a sua experiência, você contasse um pouquinho para mim como é que funciona esse tipo de coisa, né? Como é importante o papel do jornalista para a sociedade. Obrigado novamente pela oportunidade de falar, né, sobre esse assunto. Então, sobre a Maria Ressa, que é a jornalista que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, juntamente com um jornalista russo, Dmitry, é, ela teve um papel muito importante nas Filipinas, ela continua tendo, né, ela criou um site chamado Rappler, que é um site que é uma referência no mundo do jornalismo investigativo por suas metodologias, pela forma como é feito. Eu tive a satisfação de entrevistar a Maria Ressa quando ela participou do Roda Viva, né? Mas foi remoto, e eu tive a satisfação de conhecê-la pessoalmente, uma vez que ela veio ao Brasil. Ela participou também do G20 no ano passado, e ela mostrou uma etapa do G20 que teve em São Paulo. Ela mostrou como ela é vítima de misoginia no trabalho dela, né? Os tipos de mensagens que ela recebe, que tem relação, que são mensagens que homens não recebem. Ela mostrou imagens que são gritantes, assim, né? Então, no caso da Maria Ressa, é lamentável até que em 2025 a gente tenha que falar que é uma mulher que fez isso e tal, né? Porque o ideal seria que a gente dissesse é uma pessoa, é um jornalista, né? Mas a gente precisa ficar destacando que ainda tem toda essa dificuldade extra, que é o fato de ser uma mulher, né? No caso do Tete, em particular, vale muito a pena ler um livro chamado Como Enfrentar um Ditador, que é um livro que a Maria Ressa escreveu, né? Que fala muito, não fala sobre só as Filipinas, né? Ele é um livro para ser lido por pessoas de qualquer país, né? A gente tem, infelizmente, pessoas que têm tons ditatoriais, inclusive em democracias que têm eleição muito clara, né? Passando para os dois outros assuntos, eu gostaria de destacar a fala do Gustavo, né, sobre a importância do trabalho jornalístico. Muitas vezes as pessoas só ficam sabendo de algumas questões, de alguns escândalos, e só veem consequências, né, punições e tal, depois do trabalho jornalístico, embora não seja nosso papel, né? Eu sempre falo que nós não somos justiceiros, não substituímos os órgãos de controle, não substituímos o Judiciário, o Ministério Público, mas, obviamente, a gente tem uma importância social muito grande, né? E é nesse cenário que se encaixa, então, essa ação que a Abrage entrou no ano passado, né? A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, quando a gente propôs essa ação no STF, questionando as emendas PIX, foi uma surpresa para muitas pessoas, dizendo assim, mas o que uma associação de jornalistas tem a ver com isso? Por que falar sobre isso, né? A gente abalou, de alguma forma, as estruturas políticas com essa ação, né? Mobilizou aí, forçou várias organizações e várias autoridades a conversarem e a discutir uma saída para essa situação, né? E a resposta
primeiro, boa parte desse caso do orçamento secreto, das emendas PIX, a maior parte veio à tona pelo trabalho jornalístico, né? Então, a gente teve e tem um papel muito grande na divulgação dessas questões. E o segundo ponto é que transparência é um dos pilares da Abrage, né? A gente é um dos proponentes da Lei de Acesso à Informação, a gente luta por transparência não só porque isso facilita o trabalho jornalístico, mas porque permite que a gente faça reportagens relevantes para a população, que esse é o nosso papel. Então, a questão das emendas PIX, né, e essas negociações, essas negociatas, e esse caso específico que foi citado, né, a gente está muito em cima, olhando de que forma essas decisões estão sendo tomadas, esses acordos estão sendo fechados com o Congresso, quais são as responsabilizações, e o que a gente pode dizer é não vamos esmorecer, vão ter que nos engolir, nós vamos continuar cuidando desse assunto com um olhar muito atento, e chama atenção até, e aqui não é uma crítica direta, mas assim, a PGR tomou medidas depois da nossa ação, entrando com uma ação no STF, até porque houve uma série de questionamentos com relação à legitimidade, eu acredito que não sejam questionamentos válidos, a gente já é parte de outras ações no STF, inclusive julgadas, com trânsito em julgado, mas a PGR teve que se mobilizar, né? Então, a gente, inclusive com a nossa ação, a gente forçou essa situação da PGR e, né, de que outros órgãos se mobilizassem nessa questão das emendas PIX, né? Então, são várias ações aí que a gente está olhando que são ações relevantes para a sociedade, né? Então, é importante que a gente tenha no radar que essas informações são informações de utilidade pública, são informações de interesse público, são informações que mexem na realidade das pessoas, né? Então, o jornalismo vai continuar fazendo isso, é o nosso trabalho continuar fazendo isso, nós vamos continuar fazendo isso. Muito bom, Kátia. Eu quero agradecer a presença da Kátia, da Laura, do Gustavo e da Marta nesse programa que, na realidade, foi sensacional, porque nós pudemos, nós dentro todos esses temas, nós fizemos um link com o Dia Internacional da Mulher, algo profundamente importante, né? A Kátia até citou um livro bastante interessante da Maria Ressa, que a Laura já tinha tido oportunidade de comentar comigo também. Pena que esse programa nós não temos assim tanto tempo quanto nós gostaríamos. Então eu quero agradecer e me despedir de cada um de vocês, agradecendo a participação de todos e deixando aqui o convite sempre aberto para que vocês retornem, que na realidade vocês abrilhantam essa luta nossa a favor da transparência, a favor e contra a corrupção. Então, é muito importante que vocês participem, que vocês esclareçam, porque vocês são necessariamente um exemplo de dedicação e de trabalho relacionados a esses temas. Muito obrigado, agradeço também os nossos ouvintes internautas em mais um programa do nosso canal INAC, todas as quintas-feiras, das 12 às 13 horas. Aqui ao vivo pelo YouTube e também pela Rádio 365. Um grande abraço a todos, agradeço também a nossa equipe técnica. Muito obrigado.